Querer é poder? Compreenda que você pode alcançar os seus objetivos. Basta querer. Disraeli certa vez disse: faça o que lhe agrada, contanto que isso, de fato, lhe agrade. Essa citação é, em todo o seu sentido, primorosa. Vivemos num mundo, e entenda mundo por realidade, onde recursos são escassos. Portanto, empreendemos os nossos esforços sempre em direção ao que nos é mais valioso, em detrimento de outros objetivos. Como Mises diz, não somos capazes de realizar todos os objetivos simultaneamente. Toda ação implica custos. Mas o fato é que esses custos estão sempre presentes nas ações humanas, sendo a razão pela qual devemos alocar com eficiência os recursos disponíveis para que possamos aprimorar habilidades que nos levarão à proficiência. Existem também aquelas habilidades que se destacam e que parecem ser o caminho que devemos seguir, mas nem sempre isso acontece. E se almejamos algo que parece estar fora das nossas eficiências? A maioria das pessoas não entende que habilidades não são nada além de um amontoado de outras sub-habilidades. Imagine o seguinte exemplo. Se você quer jogar bem futebol, na realidade, você está falando em ficar bom no toque de bola, em saber se posicionar em campo, em ter visão de jogo, tranquilidade para armação de jogadas e afins. Do mesmo modo, se você tem pretensão de investir o seu precioso tempo em alguma habilidade ou setor de trabalho, você deve, primeiro, entender como as suas engrenagens funcionam, para que possa otimizar o seu tempo e construir as suas habilidades em cima de cada ponto que formam o todo, de modo que isso venha a satisfazê-lo. É como São Tomás de Aquino diz: o prazer qualifica as funções. Portanto, o prazer pode também revelar as nossas vocações, mas é difícil saber sem colocar-se à prova, sem dar a cara a tapa. Você pode não ter habilidades em determinado setor, mas pode, ainda assim, entrar e aprender as funções básicas. E tudo isso fica mais claro se você compreender o que realmente é a teoria motivacional que faz andar esse determinado setor. Não estou falando da demanda que ela abastece, mas sim se os objetivos morais estão alinhados com os seus. Aqui vai mais um exemplo. A área da saúde lida com a demanda dos pacientes, mas quem entra nessa área geralmente é mais humanitário e parece se preocupar com o bem-estar do próximo. Você não precisa gostar de sangue para ser enfermeiro, mas se você estiver suficientemente alinhado com os valores daquela área, o seu temor de sangue será totalmente esmagado pela evolução das suas capacidades, ao qual está sendo guiada pelo poder do querer. Querer igual poder. Realmente parece difícil entender isso. Se eu lhe disser que A é igual a B, você também achará estranho. Mas se eu te disser que A é igual a B, que é igual a C e que é igual a D, ficará muito mais fácil você compreender que A é igual a D. Tendo em vista que, para agirmos em razão de determinado objetivo, precisamos alocar recursos vitais para construir o nosso caminho até o destino almejado. Almejar é sinônimo de desejar e querer. Querer é o primeiro passo para nos motivarmos no curto, médio e longo prazo. Também é a base de toda motivação que aloca os nossos recursos vitais em direção ao nosso ideal. Querer é desejar substituir uma situação menos satisfatória por outra mais satisfatória. É desejar estar em determinada situação ou posição. Poder é ter a capacidade. Poder é sinônimo de possibilidade. O desejo de estar em determinada situação faz com que você comece a alocar recursos de forma mais eficiente, a fim de obter e aumentar possibilidades que antes não tinha. Com o passar do tempo, essas possibilidades se potencializam com a especulação da tangibilidade dos seus desejos. A vocação provém do latim vocare, que significa chamar. É uma inclinação,
tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. E essas características geralmente são dadas como inatas, pertencendo ao ser desde o seu nascimento, inerentes, naturais e próprias de cada indivíduo. Mas não é bem assim. É fato que todos temos grandes habilidades, e até mesmo únicas, mas respondendo à pergunta que fiz alguns parágrafos antes, e se almejarmos algo que parece estar fora das nossas eficiências? Para alcançarmos esse algo, precisamos, primeiramente, querer, um querer profundo, querer ser alguém, querer chegar a algum lugar. Ser já pelo desejo esse alguém qualificado por seu ideal. O resto sempre se arranja. Livros existem em qualquer lugar e pouquíssimos são necessários. Contatos, estímulos podem ser encontrados. Para isso, existem as pessoas altamente eficazes, habilidosas e poderosas, geralmente sendo indivíduos que, na sua maioria, são dedicados, determinados, disciplinados, com foco fora do normal. Eles estão aí. A nossa vida é curta, o nosso tempo é precioso e não precisamos aprender via tentativa e erro. Existem inúmeros indivíduos, livros e conteúdos que estão atualmente disponíveis para que possamos ler, estudar e compreender o máximo possível do mundo à nossa volta, dos seus recursos e das possibilidades de aplicação. E esse conhecimento é uma vantagem estratégica que muitas pessoas do passado não tiveram, e você tem essa chance de aproveitá-lo para nutrir-se e escolher o caminho mais vantajoso. Tendo isso em mente, estude e compreenda o que de fato deseja, e assim conseguirá enxergar através dos muros que limitam a nossa percepção e terá dado o primeiro passo que desencadeará toda uma gama de possibilidades que antes não tinha. E você aproveitará tais possibilidades para aprimorar sub-habilidades e tornar-se mestre naquela habilidade que encurtará o meio tempo entre você e o seu objetivo. Ao alcançar o que parecia estar tão longe, irão dizer que você é naturalmente bom no que faz, que você nasceu para ser o que é, que essa sempre foi sua vocação e que a sorte caminha ao seu lado. Contudo, você saberá que o conhecimento, o foco, a disciplina e o fato de você querer muito algo foram os reais motivos do seu sucesso. Uma vez que você esteja lá no topo, você perceberá que poucos estão ali. E quando olhar para baixo, verá que aquilo que diferencia você dos demais é a vocação construída por todo um processo que é alimentado pela motivação de querer muito algo.